Amém? Amados, ainda de pé, também quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão pela internet nos vendo, participando do culto. São vários irmãos, amados, vários irmãos mesmo. E Deus tem recebido mensagens pelo WhatsApp. A igreja tem um WhatsApp e tem recebido mensagens pelo WhatsApp de irmãos que estão nos acompanhando, de outras congregações. Tem gente de outros países até, né? Eu louvo a Deus porque é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra dele, né? Amém? Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 12, a partir do verso 1. Isaías 12, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a sagrada e santa palavra de Deus. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Confiai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. É um cântico de Isaías, um dos mais lindos que eu já vi na Bíblia. Amém? Vamos orar, queridos? Pai querido, Deus amado, estamos na tua presença, Senhor, desde o momento que chegamos aqui, melhor dizendo, acho que desde o momento que saímos dos nossos lares, já saímos, ó Deus, diante da tua presença, diante da tua face, porque o Senhor não nos deixa e não nos abandona em momento algum. Portanto, ó Deus, estamos aqui continuando ainda na tua presença. E Deus, e agora é a hora que nós queremos ouvir a tua voz. Pai, precisamos ouvir tua voz. Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos ouvir a tua voz. Deus, chega do homem falar. Chega, Deus querido, do que já temos ouvido por aí. Senhor, chega de tanto falatório. Agora é a hora, meu Deus, que nos concentramos em ti e pedimos que o Senhor nos fale. Pai, grande é a minha responsabilidade nesse momento de poder estar aqui como teu instrumento. Então, meu Deus, eu sou apenas o teu instrumento, o seu porta-voz, o microfone aonde a tua boca vai falar. Portanto, Senhor, usa-me nessa proporção. Alinha, Senhor, os meus pensamentos com os teus agora, para que eu faça somente aquilo que tu queres. É a minha oração, a nossa oração. Afofa, Senhor, a terra. Senhor, afofa essa terra agora, para que a boa semente possa ser plantada nela. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Como eu disse, um dos cânticos mais lindos registrados na Bíblia. O nome Isaías, irmão, significa Jeová é a salvação. Acho interessante que a maioria deles pelo menos, dos homens de Deus que vêm trazendo a mensagem de Deus, eles têm, o próprio nome deles traz a carga da missão de cada um deles. E aqui, Isaías, que traduzindo quer dizer Jeová é a salvação, ele nesse cântico, ele fala da salvação de Deus, e é a palavra-chave de todo o cântico. O cântico inteiro é Deus falando da salvação, da salvação. O refrão em Isaías 12:2 diz assim: porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico,
Ele se tornou a minha salvação. Foi cantado em algumas ocasiões. Então, se nós vermos esse mesmo refrão, ele é repetido em outras ocasiões. E onde eu vou dizer agora, uma dessas ocasiões, meus irmãos, é quando o povo estava diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, no verso 1, a partir do verso 1, nós lemos assim, Moisés falando, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Então, diante do Mar Vermelho, Moisés canta, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Nós temos uma outra ocasião também, em que esse mesmo refrão foi repetido por Esdras, quando da época em que ele estava sendo levantado o segundo templo lá em Jerusalém. E o Salmo 118 traz esse mesmo refrão, Salmo 118, verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. O cântico jubiloso de Isaías, ele se encerra, né? E o profeta fala ao povo do plano de Deus. Nesse cântico, Isaías traz a revelação do plano de Deus para este povo. Agora, observem isso, irmãos. No verso 3, nós vemos, e aí é quase que a ideia central da mensagem de hoje, o seguinte relato: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Em outras traduções está poços da salvação. E se refere a um manancial inesgotável. Se você for para o hebraico, tanto a palavra que se refere ao poço, ou se refere, no caso, a fonte, está falando de um manancial. Na grande realidade, um manancial. Nós sabemos que os mananciais, eles se renovam, eles estão em constante renovação, tá? E são esses mananciais que alimentam, tá? Fontes e outros lugares por onde eles passam. Mas o manancial é o reservatório, é o lugar onde essa água preciosa, né, que nos dá vida, é onde está guardada e aonde está sendo renovada constantemente. Então, aqui nós vemos Isaías dizendo o seguinte: olha, vocês virão a este manancial, mas virão com alegria e vão tirar a água dali. E essa parte desse cântico me chamou muita atenção, irmãos. E Deus começou a falar comigo sobre isso. Para nós entendermos exatamente o que essa parte do cântico de Isaías fala, nós precisamos de uma chave para nós entendermos. E essa chave está lá em João, capítulo 37, ou capítulo 7, do verso 37 ao 39. Que diz assim, João 7, Evangelho de João, capítulo 7, de 37 a 39. Jesus estava lá no templo, tá? Numa festa. E ele diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Muito bem, queridos. Essa água do versículo 38, que flui, né, para que é no texto, muita gente entende como se ela emanasse do ventre do cristão, é uma exegese incorreta. De nós não emana nada, irmãos.
De nós não sai nada. A Bíblia diz que nada procede de bom do coração humano. Então, qual é a compreensão que nós temos aqui? É que esse rio, ele flui para o cristão, não sai dele. Muita gente prega dizendo assim, não, mas são rios de água viva saindo de dentro de você. Não, irmãos. São rios de água viva vindo para dentro de nós. A relação é exatamente essa, e ela está muito explícita no verso 39. Bastem vocês me acompanharem lá. O texto, aqui no verso 39, diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, quem crê em mim, olha como é que Jesus coloca, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Agora vem o 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Ora, de quem que vem essa água, irmãos? Então é esse que é o ponto. E muitos pregadores, eu vejo muitos pregadores dizendo que essa água, ela é uma água latente em nós. Ela não é latente, irmãos, ela está em Cristo, é nele. Dependemos dele para que esses rios fluam de dentro de nós para fora. E aí, nós começamos a desenhar um quadro muito interessante em cima desse cântico de Isaías, no versículo 3, quando diz assim, vocês vão tirar água desse manancial inesgotável. Então a água do versículo 38 flui para o cristão e não a partir dele. Basta olhar o verso 39. Jesus é o cumprimento das Escrituras, irmãos. Essas mesmas Escrituras que ele leu lá na festa. Ele é a pedra angular do novo templo e é a fonte de água viva. Nós vemos lá em Apocalipse 22, capítulo 22, verso 1, a seguinte palavra: e mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É dele que vem. De nós não emana nada, não possuímos nada, e não somos absolutamente nada. Então, se refletimos a Cristo, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, nós não temos luz própria, já começa por aí. E tem muita gente que age como se tivesse luz própria. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Irmãos, nós refletimos a glória de Deus. É o que o texto bíblico diz. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, não temos nada em nós mesmos. E a glória que nós manifestamos é reflexo da glória de Cristo. Nós somos o espelho, como o texto mesmo diz, que reflete essa glória. Também, nós bebemos de Cristo. Esse rio não flui dentro de nós. Nós precisamos ir à fonte todos os dias e a todo momento. E lá em João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A nossa fonte dentro de nós, dessa água cristalina, pura de Jesus, ela vem através do manancial, irmãos, inesgotável, está lá, pronto a nos fornecer todo o suprimento do qual nós precisamos. Mas vamos continuar. Nós nos alimentamos de Jesus também. João 6, 50 a 51. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus também é o nosso alimento. E por que eu estou repetindo coisas tão óbvias que todo mundo aqui já ouviu uns 500 milhões de vezes? Porque nos esquecemos disso. Nós achamos
que temos luz própria. Nós achamos que não precisamos nos alimentarmos de Jesus, porque já temos uma boa consciência, somos pessoas sóbrias, sabemos como devemos agir. Nós agimos como verdadeiros descendentados e por isso não vamos na fonte buscar água pura. E muitas vezes estamos bebendo água contaminada, porque não estamos indo lá na fonte buscar. É por isso que precisamos repetir isso diversas vezes. Paulo falava isso: olha, eu não canso de repetir as mesmas coisas para vocês, porque é para a segurança de vós. É para a segurança de vós. Nos esquecemos muito fácil, irmãos. Mas a partir desse conhecimento, queridos, a partir desse conhecimento, nós vamos voltar para o início do texto que nós lemos lá em Isaías capítulo 12. Olha o que o início do texto diz. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías toma uma consciência de que Deus agora se compadece do seu povo, que está pronto para perdoá-lo e que está disposto a consolá-lo de todo o seu sofrimento. Então o que acontece aqui? Por um momento, Deus digamos assim, se colocou numa posição de inquiridor, de juiz, por conta da sua santidade, para um povo que estava totalmente desviado, e infligiu nesse povo um juízo. Este povo sofreu, mas agora Deus disse: chega, para, vou trazer vocês de volta para mim. Houve arrependimento, houve busca, e aí esse povo se volta para Deus. Deus os abraça novamente e fala assim: agora eu vou consolar vocês, não se preocupem, chega. Isso está muito claro aqui em Isaías 40, a partir do verso 1, quando ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías toma essa consciência de que Deus agora se volta para o povo, a fim de curar as feridas feitas, a fim de consolar este povo que estava machucado por conta do seu próprio pecado, por ter se desviado da vontade de Deus. E eu acho interessante, irmãos, porque isso faz uma sombra clara do que Jesus fez por nós na cruz. Parem para vocês pensarem, o que vemos aqui é como Deus trata a sua igreja hoje. Da mesma forma, antes éramos inimigos de Deus, desviados completamente da sua soberana vontade e com o destino certo, o inferno. Se nós merecemos alguma coisa, e tem gente que bate no peito: Deus, eu mereço isso. Merece, o inferno. Todos nós temos uma coisa que nós realmente merecemos: o inferno, irmãos. Mas Deus nos livrou dele. Mas que através de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos reconciliou com ele através da sua cruz. O texto de Colossenses, capítulo 1, verso 18, ele é muito enfático nesse sentido, porque ele diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito entre todos os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Houve uma reconciliação em Cristo Jesus. Estávamos totalmente longe de Deus, separados. Irmãos, precisamos repetir isso o tempo todo, porque esquecemos, irmãos, nos esquecemos do que nós éramos antes. Estávamos indo para o inferno por nossa própria causa, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa maldade. Aí vem Jesus
e nos liberta disso, pega a nossa dívida e crava na cruz. Agora não, agora você é filho. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, somente através de Jesus, é que nós não temos culpa nenhuma, porque Deus olha para Cristo, e nós estamos inclusos nele. Se na verdade permanecerdes, e aí vem uma advertência do apóstolo Paulo, preste atenção, verso 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu vou aproveitar esse gancho de Paulo aqui, para que nós possamos entender uma coisa. Quando Isaías compõe esse hino, esse cântico para Deus, ele está antevendo todo um cuidado de Deus sobre um povo rebelde. É Deus se voltando para sarar feridas, Deus se voltando para provocar uma reconciliação. Engraçado é que partiu de Deus fazer isso, como a cruz também partiu de Deus. A cruz partiu de Deus, irmãos. Jesus não precisava fazer o que ele fez, mas ele fez. E quando eu olho para o meu passado, eu olho lá para trás e me vejo, eu fico imaginando o tamanho dessa obra. Hoje eu estou aqui falando com vocês num púlpito, e eu fico imaginando, meu Deus, o que foi que o Senhor fez comigo? E eu agradeço a Deus, irmãos, agradeço todos os dias pela salvação que Ele me deu, porque eu sei o tamanho dessa salvação. E somente você sabe o tamanho dela na sua vida. Basta você se lembrar do que você era e veja o que você é agora. Isso não é fruto da idade. Ah, a idade traz experiência. Conheço muito idoso fazendo muita porcaria por aí. Ruga não quer dizer nada. Prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Você é diferente hoje, porque Jesus realizou uma obra na sua vida. E precisamos dar valor nisso, não estamos dando. Então Isaías chega para o povo e compõe esse cântico. Deus agora está reconciliando, Ele está curando, Ele está se voltando para nós. E ele fala assim, Deus, eu me lembro do tempo que o Senhor era irado comigo. Eu me lembro do tempo que Deus era irado comigo. Com certeza você se lembra desse tempo também. Aí vem Jesus na nossa vida e muda todo o quadro. Como é que a gente pode desprezar algo assim? Quando a gente tem a possibilidade de fazer essa analogia, olharmos para trás, irmãos, nós temos o nosso passado, para o qual nós podemos olhar a todo momento. E você olha para trás e fala assim, gente, eu andava sem esperança. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não sabia qual a direção que eu ia seguir. E cada dia que eu me mexia mais, é como estar num lago de areia movediça. Vocês sabem que quanto mais você se debate, mais você afunda. Por isso recomenda-se que quem está nesse atoleiro fique parado, não faça nada. E eu me debatia, e eu percebia que eu estava me afundando cada vez mais. Irmãos, precisamos olhar para o passado. Isaías fez isso. Deus, eu me lembro quando o Senhor se irou comigo. Eu quero aproveitar esse gancho de Paulo aqui, porque volto de novo lá para o versículo 3 do capítulo 12 de Isaías. Ele diz, e vós com alegria tirareis águas do manancial da salvação. Isaías somente pode cantar esse cântico porque ia o tempo todo e em todo o tempo a este manancial inesgotável.
e de lá, com alegria, retirava todo o seu sustento. Parem para pensar nisso, irmãos. Por que Isaías pôde fazer esse cântico? Por que nós hoje podemos cantar: não há Deus como tu, não há Deus como tu? Porque estamos indo nesse manancial também, irmãos. É um manancial inesgotável, e todas as vezes que nos achegarmos ali, receberemos o suprimento da água que tanto nós precisamos para tirar nossa sede. Mas isso é um ciclo, queridos. Tem gente que só vai uma vez no manancial e não retorna mais. E aí, quando dá sede, ele pega da água imunda desse mundo, que o contamina. Este homem, Isaías, estava dessedentado. Porque quando ele fez esse cântico, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês: é impossível para um cristão cantar se ele não tiver dessedentado. E isso não tem nada a ver com tribulação na vida dele. Isso não tem nada a ver com a angústia pela qual ele está passando, pelo vale que ele está atravessando. Porque ele pode estar e vai estar atravessando esse vale, mas dessedentado, não tem sede, porque ele sabe que ele está indo numa direção, na direção certa. Eu estou aqui nesse vale escuro, eu não consigo entender, eu estou fora. Quer dizer, quando você perde a noção do espaço, né? Você perde referências, não é assim? Quando você está indo em alguma direção, você precisa ter uma referência, um prédio, uma casa, né? Um local pitoresco, qualquer coisa parecida. Não é assim quando eles pedem um endereço para a gente? Por favor, dê uma referência, para que a pessoa que está indo no seu endereço, ela sabe: opa, eu estou no lugar certo, é por aqui mesmo. Mas quando você está no vale? Quando você está atravessando momentos obscuros, como este que nós estamos atravessando agora. Quando a pessoa está dessedentada, ela vai beber da água errada, irmãos. Ela vai se alimentar do alimento errado. Mas quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus e dessedentados pela água que emana de Jesus, como a palavra de Deus diz, irmãos, a gente pode estar sem referencial, mas a gente tem um norte apontado. Você vai para a direção que o Senhor está apontando. Você vai para a direção como Abraão. Deus não deu nenhum referencial para ele, irmãos. Falou: você vai para o lugar que eu vou te apontar. Aí você imagina Deus falando para Abraão: Abraão, você segue aqui, ó. É nesse rumo aqui, ó. Mas não fala para mais nada para ele. Mas ele tinha um norte traçado. Mas aonde que Abraão estava? Ele estava no meio do deserto. Qual o referencial que a gente tem no deserto? Nenhum, é só areia. Você não tem referencial, você não tem placa de indicação, você não tem nada ali. Mas Abraão tinha a direção de Deus, irmãos. Ele tinha a direção de Deus. Deus chegou para ele e falou assim: você vai nessa direção. É para cá que você vai. Deu rumo para ele. E Deus deu rumo para nós também. Nós temos o rumo. Se os referenciais nossos estão corrompidos ao nosso redor, ou se mesmo eles não existem, ou se existem por causa da aflição do nosso coração, não conseguimos enxergá-los, nós temos a direção de Deus. Nós nunca vamos ficar sem essa direção, irmãos. E lamentamos muitas vezes: Deus, o que eu vou fazer? Deus. Gente, Deus está cuidando. A palavra dele para nós é: continue a caminhada. Continue caminhando, não desista, não pare. E esse cântico de Isaías é exatamente para nos mostrar isso. Porque ele diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. Olha só, gente, está no versículo 2: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Vocês entendem? Tudo que ele via na frente dele era Deus. Não eram as circunstâncias. E aqui, trazendo para os nossos dias, não é a política, não é quem ganhou.
Vocês percebem a diferença de um camarada descedentado? Porque o cara que não está descedentado, ele olha ao seu redor. Ele não está bebendo a água viva. Ele não está indo ao manancial. Isaías foi, ele ia toda hora ao manancial. Por isso que ele compôs esse cântico. E ele fala essa coisa linda aqui. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E se tornou a minha salvação. Queridos e amados irmãos, como é que nós obtemos essa água? Como é que nós chegamos lá? Porque já está estabelecido, pelo próprio texto que nós lemos, que existe um manancial inesgotável. Ele é inesgotável. Mas você só vai ter água dentro de você se você for nele todo o momento. Não é todo dia, uma vez por dia, é ir todo o momento. Todo instante precisamos estar ligados com Deus. Vivemos numa época, irmãos, que acabou aquela época de crente domingueiro, cristão domingueiro, que ia à igreja só, ou então os mensalistas, que só iam na época da Santa Ceia. Vou lá receber meu salário. Não existe mais isso, irmão. Acabou, isso não existe mais. Ou você se liga em Deus e faz como Isaías fez aqui. Um camarada que ia recorrentemente ao manancial. Não importa o momento, ele estava lá. Então vamos ver como é que nós fazemos isso. Isaías mostra para nós o que ele fazia. Isaías mostra no texto. É só vocês irem lá. Olha o que ele diz, versículo 4. Dê graças a Deus por tudo. Ele começa esse cântico agradecendo a Deus. E se vocês forem lá para o versículo 6, ele termina o cântico agradecendo a Deus. Ele tinha um coração grato, irmãos, por tudo que estava acontecendo. Era um camarada que não se preocupava somente com as coisas boas, mas ele estava atento também às coisas ruins. Mas ele agradecia a Deus por tudo. Mas por quê, irmãos? Porque o foco dele estava em Deus. Deus é a minha salvação. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Cantamos isso aqui agora. A gratidão, meus irmãos, ela nos conecta com Deus. Para quem não sabe. Você pode resmungar o dia inteiro. Mas esse resmungo teu vai te afastar de Deus. Tinha uma mulher de oração que eu conheci, não é minha sogra não, uma outra mulher de oração. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Foi ama de leite da minha esposa. Descobri isso anos depois. Como é que a vida dá volta, né? E essa irmã era uma daquelas mesmo. Quando ajoelhava, botava a cara no pó, quando ela levantava, o taco saía grudado na testa dela. Era esse tipo de irmã. Orava muito, ela orava muito, meu Deus. Ela falou assim, Cleiton, quando nós reclamamos, olha o que a palavra já fala. Você está reclamando, você está dando ré. Você está clamando ao contrário. Quando você resmunga, meu irmão, você está indo para trás. Por quê? O que a palavra de Deus diz? Vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre ser grato. 1 Tessalonicenses 5,18. Texto conhecidíssimo de todos nós, mas esquecemos. Como esquecemos esse texto? Que diz assim, em tudo, em todas as coisas, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, esta é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Esta é a vontade de Deus, o texto já diz. É uma coisa fácil de se fazer? Não. Não é fácil de se fazer. Mas é a vontade de Deus. Isaías acordou para isso. Ele começa o cântico dele agradecendo a Deus e termina o mesmo cântico agradecendo a Deus. Da mesma maneira. Mas vamos ver uma outra lição que ele nos dá, que também está no versículo 4. Invoque a Deus.
Invoque a Deus, porque no texto sagrado que nós lemos, deixa eu subir aqui para a gente poder, ele diz assim: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Agora, qual é a grande diferença da invocação para a oração? Existe diferença? Muita diferença. Existe um abismo de diferença entre nós invocarmos a Deus, tá, e fazermos aquela oração do almoço. Jesus, tu sabes. E já parte para o prato. Né? Então, queridos, quando ele fala invocar o nome do Senhor, não é simplesmente orar, porque a palavra grega para invocar significa evocar uma pessoa. Quando você evoca alguém, você está chamando aquela pessoa pelo nome e está sendo muito objetivo nessa ação. Mas existe uma situação diferente quando você pega essa mesma palavra no hebraico. Que invocar, por exemplo, aí temos como exemplo aqui Gênesis 4:26, se lembra daquela passagem? Quando Enos nasce, aí aparece assim, nasceu Enos de Sete, aí aconteceu o quê? Começou a se invocar o nome do Senhor. A terra estava confusa, estava uma balbúrdia, ninguém entendia ninguém. Mas a partir do nascimento de Enos, eles tiveram, digamos assim, um ímpeto dentro de si e começaram a invocar o nome de Deus. Então essa palavra invocar no hebraico, que quer dizer cara, é um clamor, significa gritar por socorro. Essa é a diferença. Eles começaram a gritar por socorro. Eles se voltaram para Deus e colocaram ênfase na oração deles. Eles olharam para o céu dizendo assim, ele está me ouvindo, eu posso vê-lo, eu sei que ele está me escutando, ele não está surdo ao meu clamor. E aí você grita para ele, claro, na ênfase que eu estou falando, você grita para ele, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, como aquele homem que foi junto para o templo, lá encontrou um justo, entre aspas, que orava, a Bíblia diz, que orava da seguinte maneira: Deus, não me deixa ser como esse camarada aqui do meu lado, ainda bem que eu não sou assim. E o cara que estava do lado dele não conseguia levantar o rosto do pó, e dizia o que? Ele clamava a Deus, Senhor, sê propício a mim, miserável pecador. Ele clamou a Deus, ele colocou lágrima, ele colocou ênfase na oração dele. Isso é invocar a Deus, irmãos. Isso é invocar, e nós não estamos invocando a Deus. A nossa oração é de meia pataca, irmãos. É uma oração mais furada do que qualquer outra coisa. É uma oração superficial. Não clamamos, não chegamos para Deus e invocamos a Ele. E nós precisamos gritar por socorro também, irmãos. Porque a palavra de Deus, em Jeremias 33:3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, me invoque, fala comigo, coloque ênfase na sua oração, e eu vou te responder, e eu vou falar coisas para você que você não tem conhecimento ainda. Deus quer falar para nós, Deus quer se revelar para nós, mas o que é que está acontecendo? Não estamos invocando Deus, não estamos colocando lágrimas nas nossas orações, oramos com sono, irmãos, oramos com sono, oramos na pior hora do nosso dia, é quando estamos bem cansados. Para Deus fica o resto. E aí fazemos aquela oração sem vergonha, desculpa falar, mas é uma oraçãozinha sem vergonha. E esse Deus não tem misericórdia de nós, irmãos. Então Isaías dava graças a Deus por todas as coisas. Isaías invocava o nome de Deus. E qual é a terceira coisa que Isaías fazia? Também está no versículo 4. Seja uma testemunha.
Olha o que Isaías fala aí no texto, irmãos. Eu vou contar dos teus feitos. Eu vou falar as coisas boas que o Senhor fez por mim. Eu vou declarar aos povos, às nações, por onde quer. E ele passou por várias fases, por vários reis, e ele fez questão de declarar tudo o que Deus fez por ele, pela nação dele. Ele foi uma testemunha. Fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Isaías proclamava os feitos de Deus por onde passava. Ele testemunhava disso. O coração dele estava cheio e ele não podia guardar aquilo com ele. Ele tinha que falar para as pessoas do amor de Deus. As pessoas estão carentes, irmãos. Muito carentes. Na quinta-feira, na oração de quinta-feira, eu e Isabel saímos por último aqui, junto com o visitante que estava aqui. Ao descermos as escadas, eu já estava fechando a porta lá embaixo, apareceu um dos nossos vizinhos aqui. E sabe o que ele fez? Ele foi com os 2 filhinhos dele. Dois pequenininhos. E chegou assim: eu estava esperando você terminar o culto. Eu quero que você ore por mim. Ele perdeu a esposa dele, tem 2 anos, é viúvo. E estava indo embora. Era o último dia dele aqui. Ele estava retornando para Minas Gerais, com os filhinhos dele. Quando eu botei a mão no peito daquele homem, para orar por ele, eu senti uma dor muito grande, mas muito grande mesmo, dentro do coração dele. Queridos, precisamos testemunhar, as pessoas estão nos ouvindo, queridos. Elas nos escutam. Acho muito bom quando a Cláudia desce e chega lá para a rapaziada lá de baixo e diz assim: olha só, aí ó, tem oração, tem cultos. Precisamos testemunhar. Nós não podemos nos envergonhar disso, não podemos ficar calados. Isaías fez a mesma coisa aqui. Ele contava para as pessoas o que Deus tinha feito na vida dele. E interessante, queridos, é a ordem que Jesus nos dá. Em Atos capítulo 1, verso 8, a ordem que Jesus diz, que ele dá para a gente: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nascemos para testemunhar, nascemos para contar as virtudes do nosso Deus, nascemos, meus irmãos, para informar essas pessoas perdidas, para dizer para elas que há esperança, que há salvação, que elas não precisam se fiar nas coisas que as circundam, que elas estão atravessando um vale, mas que Deus tem um norte para elas, como esse homem. A quarta e a última coisa, e eu já vou encerrar. Isaías faz aqui, está lá no versículo 5 do texto que nós lemos. Olha o que Isaías diz: cantai ao Senhor, porque faz coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Irmãos, precisamos cantar. E aqui eu não estou falando do cântico congregacional, eu estou falando, você tem que cantar, irmãos. Você tem que cantar no seu carro, você tem que cantar andando na rua, você tem que cantar no banheiro, você tem que cantar para Deus. Faça o que Isaías está falando aqui, cante, não se envergonhe, não se preocupe por você ser desafinado. Deus tem um filtro maravilhoso nos seus ouvidos, e quando a sua voz chegar lá, vai chegar igual de um rouxinol, sabe? Não se preocupe. Ah, mas Cleito, quando eu abro minha boca, parece uma gralha falando. Não se preocupa com isso. Olha só o que Davi fazia.
2 Samuel, capítulo 2, verso 22. Acho lindo isso aqui. Disse, pois, Davi, tá? Aqui é Davi. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Olha que semelhança tremenda com esse cântico de Isaías, gente. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Isso é um cântico também. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor é digno de louvor. Invocarei. Tem alguma semelhança? Invocarei. E de meus inimigos ficarei livre. Porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Encontraram-me laços de morte. Olha o vale aqui. Olha o vale aqui. Mas ele estava cantando, irmãos. Estando em angústia, invoquei ao Senhor. Estando em angústia, invoquei ao Senhor. E ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Irmãos, por causa de Emanuel, que é Deus conosco, há uma mensagem de esperança. O Senhor jamais abandonará o seu povo. Não importa quão triste possa ser o dia, ou quão longa a noite, para o povo de Deus o melhor ainda está por vir. Mas, por favor, usam isso em muitas pregações ainda, apontando para essa terra. O melhor de Deus para nós não está aqui, queridos. Definitivamente não está aqui. O melhor de Deus para nós está no céu. E nós estamos indo para lá. Estamos caminhando nessa direção. A nossa mensagem, ela traz esperança. Porque não importam as circunstâncias. Vocês viram aqui dois grandes homens de Deus, Davi e Isaías. Todos fazendo um cântico para Deus, cantando para Ele, com alegria. Por isso que quando Isaías chega e diz, com alegria, está no versículo 3, com alegria vós tirareis águas das fontes da salvação. Você quer buscar essa água, irmão? Lá no manancial, você tem que ir lá buscar. Você tem que ir lá buscar essa água, queridos. Mas você que tem que ir. Você tem que se esforçar para isso, como eles se esforçaram. Como eles buscaram. A palavra de Deus para nós essa manhã é uma palavra que vai totalmente contrário ao que está acontecendo no mundo hoje. Ao que, infelizmente, muitas igrejas estão postulando. O que o sistema está nos apontando e nos mandando fazer. A palavra que Deus está nos dando agora é dizendo o seguinte, olha só, não olhem para essas coisas, foquem em Deus, foca na pessoa dele, vá buscar a água pura lá. Não se contamine com o alimento desse mundo, não se contamine com a água desse mundo. Procure a água do manancial verdadeiro, que é Jesus. Olhamos para determinados trechos da palavra, ensinamentos que Jesus nos traz, e trazemos isso como uma fábula para nós, quando na verdade são ensinamentos precisos, tá? E são factuais, ou seja, você atinge isso, eles são tangíveis. Não é uma coisa utópica que está ali, navegando no espaço. Não! Se você coloca em prática o que a palavra de Deus está falando, o resultado vai ser esse. Então se volte para esse verdadeiro manancial. Isaías tinha consciência de que um dia ele estava errado. Ele volta para Deus. E Deus o acolhe como acolheu todo o povo, sarou suas feridas e fez com que ele retornasse o tempo todo a esse manancial. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para nós desta manhã, queridos. Que nós nos voltemos para o que a Bíblia nos aponta, para que ela nos ensine. Como Davi falou assim, cordas do inferno me amarraram.
Você sabe o que é isso? Que situação de deprimente que eles se encontravam. Mas amém. Essa é a palavra de Deus para nós esta manhã. Guardem isso nos corações de vocês. Amém? E vamos meditar nisso. Vamos ficar de pé, queridos.